Professora Valdiana Gomes, mais um vídeo aula para vocês. A gente volta com produção textual redação. Aí, como todos já sabem, nosso livro de redação ele encerrou, né? Acabou, concluímos. E a gente vem com a proposta de PDF a cada aula. Então, para essa aula nós temos Estas Mãos, que é um poema. Mas antes de irmos para a indicação da agenda, a gente vai para a acolhida. E para a acolhida eu trago um texto do Nonato Costa, um relato dele, que é A Vida Não Espera. Bom, gostaria que você ouvisse e prestasse bastante atenção. A vida não espera nada, nem ninguém. A vida não espera a vida. Cada segundo que passa é tão insignificante que me surpreende o fato de o somatório deles formarem numa crescente sem igual os dias e as semanas e os meses e os anos. Ainda ontem eu estava numa festa de conclusão de ensino médio e foi impossível não me ver na mesma solenidade em tempos passados. Eu me vi o aventureiro de outras épocas que, de canudo na mão e mochila nas costas, partiu, naquela mesma madrugada, para a casa de praia, onde a turma iria se despedir. Fomos todos nós na mesma topique, e fomos todos no mesmo entusiasmo, e fomos todos cantando as mesmas músicas, e fomos todos ver o mesmo nascer do sol. Era uma turma de adolescentes, alegres e festivos, intempestivos e até insensatos, jogando as mochilas nos quartos, abrindo as geladeiras, ligando o som, e depois fazendo rodinhas na praia, tomando vinho ao luar e esperando o sol chegar. Foram tempos de outros tempos, e os segundos passaram e se juntaram, e aconteceram, fizeram existir e deixar de existir. O tempo passou, e a vida não esperou. Fomos conduzidos para longe, distanciando-nos, alguns outros não. A cada uma a vida apresentou um futuro que se tornou o hoje. Cada adolescente que lá esteve amadureceu como pôde, superou desafios a seu modo e escalou as montanhas da vida com as capacidades que tinha. Foi assim comigo, talvez tenha sido com os outros. Eu cheguei ao hoje. Troquei o agito jovem pela adoração a Deus. Substituí o vinho alcoólico pelo vinho na Santa Ceia. As rodinhas na praia pelos círculos de oração. E o adolescente aventureiro virou um cristão responsável. Houve um tempo em que estes meus dias não existiam no melhor dos meus sonhos. Até que chegou o tempo em que aqueles dias já não existiriam mais. O hoje. Porque a vida não espera jamais. Então, é assim que nós iniciamos a nossa aula de hoje, e após a leitura, aí sim, nós vamos para a indicação da nossa agenda. Nós temos aí a correção do PDF Estas Mãos, tá bom? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Em seguida, eu vou deixar a indicação, né, no grupo do próximo PDF. Estas mãos. Olha para estas mãos de mulher roceira, esforçadas mãos cavouqueiras, pesadas de falanges curtas, sem trato e sem carinho, ossudas e grosseiras, mãos que jamais calçaram luvas, nunca para elas o brilho dos anéis. Minha pequenina aliança, um dia chamada heróica emocionante, dei ouro para o bem de São Paulo. Mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam, roupas nos varais, pouparam e remendaram, mãos domésticas e remendonas. Íntimas da economia, do arroz e do feijão, da sua casa, do tacho de cobre, da panela de barro, da acha de lenha, da cinza da fornalha, que encestava o velho barreleiro e fazia sabão. Minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas, mãos laboriosas, abertas sempre para dar, ajudar, unir e abençoar. Mãos de semeador, afeitas à sementeira do trabalho. Minhas mãos raízes, procurando a terra, semeando sempre, jamais para elas. Os júbilos da colheita. Mãos tenazes e obtusas, feridas na remoção de pedras e tropeços, quebrando-os as arestas da vida. Mãos alavancas, na escava de construções inconclusas. Mãos pequenas e curtas de mulher que nunca encontrou nada na vida. Caminheira de uma longa estrada, sempre a caminhar, sozinha a procurar o ângulo prometido, a pedra rejeitada. Cora Coralina, né? Estas mãos, Cecília Meirelles, Traço de Poeta, São Paulo. Aí a gente vem aí, né, para agora, para essa leitura, interpretação, e a gente começa com a primeira pergunta, né? Quantos versos e quantas estrofes compõem esse poema? Então, a gente tem aí 10 estrofes e 50 versos.
Aí lembrando para você que cada conjuntinho de versos nós formamos as estrofes e o contado dessas estrofes, formado essas estrofes, os versos. Então, assim, a gente tem 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode contar. Observe os versos em cada estrofe. Eles têm forma livre? Justifique. Sim, pois não há rimas entre eles, e as estrofes são tamanhos variados. Após a leitura do poema, você consegue explicar por que o título é Estas Mãos? Você achou fácil? Você acha que essa explicação ela está na superfície do texto, fácil de se entender? O que, vocês acham? Né? Então, de uma maneira bem clara, né? O desenrolar do texto o tempo inteiro, ele vai fazendo, né? Ele vai indicando o que as mãos fazem, né? E vai traçando um paralelo com a vida da mulher e seus afazeres e sentimentos. Então, a proeza, né, a graça do texto, ela se dá nisso aí. Porque além de apresentar as mãos das mulheres, ela apresenta as suas atividades, mas também ela relaciona com os seus sentimentos, né? Certo? É possível... Pronto. É possível reconhecer o eu lírico nesse poema? De quem se trata? Sim, né? O eu lírico é a própria mulher, trabalhadora da roça e de casa. Aí pergunta no item B, né? Em que verso é possível identificar quem fala nesse poema? No segundo verso, mãos de mulher roceira, né? Tá bem claro lá. De que forma o pronome estas contribui com a construção dos sentidos do texto, né? Indica que as mãos estão próximas de quem fala, ou seja, do eu lírico, como se mostrasse as próprias mãos para contar a história da vida. Quem escreveu este poema? Como é possível obter essa informação? O poema foi escrito por Cora Coralina. É possível obter essa informação lá na referência do poema, né, no final do texto. Certo? Onde esse poema foi publicado? O poema foi publicado na antologia de poemas Traços de Poeta. O que você acha que é uma antologia? Explique. Né? Uma antologia é uma coleção de textos em prosa ou em versos de autores consagrados, organizados segundo tema, época e autoria. Então, aí, é a antologia e uma coleção de textos em prosa ou em versos de autores consagrados, organizados segundo tema, época e autoria. Quinta, relê o poema e a biografia da autora. Depois indique a ou as alternativas que correspondem ao tema. O poema cria uma personagem de uma mulher do campo, que é bastante diferente da imagem de Cora Coralina como escritora consagrada. Esse poema pode ser compreendido como uma narrativa autobiográfica, cujo enfoque é a vida no campo e o trabalho como forma de enfrentar a carestia. O eu lírico trata da vida no campo como uma vida de alguns luxos para as mulheres, notável pelo uso de luvas e de anéis e de economias. A personagem do eu lírico se confunde com a própria autora, com suas experiências de trabalho de labuta na roça, no cuidado com a família e na tentativa de sobreviver à dureza da vida. Então, a gente vai ter como respostas o item B e o D. 6. Liste nas ações realizadas pelas mãos citadas no poema. A. Você acha que essas ações se referem apenas às mãos? Por quê? Né? Aí vamos lá, vamos listar primeiro as ações, né? Tem na sexta questão. A gente vai colocar cavocar, varrer, cozinhar, lavar, estender roupas, poupar, remendar, fazer sabão, fazer doces, né? Ajudar, abençoar, semear, quebrar arestas da vida, escavar construções, entre outras. Aí você acha que essas ações se referem apenas às mãos? Não, né? Porque as mãos representam o trabalho, o esforço, as sensações de uma mulher trabalhadora da roça. Releia as duas primeiras estrofes, enumere os aspectos e as características das mãos. As mãos fizeram esforço, cavocaram. A rosa são mãos ossudas, grosseiras, que não têm trato nem carinho, ou seja, nunca foram bem tratadas, pois sempre trabalharam muito. Com base nas respostas anteriores, o que é possível perceber sobre a vida do eu lírico? É possível perceber que o lírico vive uma vida difícil, mas que nunca desistiu de construir algo, embora não tenha acabado, né? São sempre construções inacabadas. Que palavras ou expressões do texto permitem chegar a essa conclusão? Né? Esforçadas, mãos cavouqueiras, sem trato e sem carinho,
mãos que jamais calçaram luvas, mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam, roupas nos varais, mãos laboriosas, semeando sempre, jamais para elas, júbilos da colheita, né? Tudo isso são indicativos. Ele é o primeiro verso do poema. Qual é o efeito de sentido da forma verbal? Olha, né? Então a gente vai ter o item C. O lírico parece conversar com o interlocutor, a quem pede que olhe suas mãos sofridas e a quem relata sua história de vida. Né? Próximo, releia a segunda estrofe. Explique o significado dos dois versos. A gente vai ter que significa que as mãos eram de uma pessoa trabalhadora, certo? Possivelmente uma pessoa pobre, porque não tinha anéis, né? Além de uma pequena aliança, e nunca usava luvas, como era costume entre as mulheres da elite na época. As estrofes 4, 5 e 6 mostram outras ações. O que essas ações retratam? Os afazeres domésticos. Cozinhar, varrer, lavar roupa, pendurar, remendar roupas, fazer doce, sabão e os afetos à família e aos conhecidos. Mão feitas para ajudar, unir e abençoar. Né? Então, é assim que a gente conclui a nossa videoaula de hoje. E vamos deixar a indicação para a próxima videoaula. Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula, se Deus quiser.